Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem com você? Estamos de volta. O arrebatamento não ocorreu, razão pela qual nós estamos aqui mais uma vez para comunicar a palavra de Deus ao seu coração. Se para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, é um prazer tê-la aqui, meu amado, minha amada irmã. Semanalmente nós estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando o tema proposto pela CPAD, cujo tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Está sendo uma bênção esse trimestre falar desse tema avivamento. É um momento que nós devemos buscar o nosso avivamento individual. Porque a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, elas coexistem nesses últimos instantes da retirada da igreja. E dando prosseguimento, hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, Estevão, um mártir avivado. Leitura bíblica encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 8 a 10, e depois capítulo 7, de 54 ao 60. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Na lição de hoje, amados, nós vamos entender uma das naturezas da unção. Meu amado, a unção, ela é muito semelhante ao sol, que ao mesmo tempo que o sol amolece a cera, ele também endurece o barro. Então, a unção, ela pode provocar reações distintas, reações diversas, antagônicas até. A unção, ela pode tanto atrair, como ela também pode repelir as pessoas. E foi justamente por conta da unção de Deus na vida de Estevão que a multidão foi tomada de ódio e de inveja por conta da unção e autoridade de Deus que havia na vida dele. Mas, mesmo diante da morte, diante dos seus algozes, os seus acusadores, Estevão, ele não mudou o discurso, mas ele confrontou toda a multidão. Ele decidiu partir deste mundo como um valente, como um guerreiro de Jeová,
do Senhor dos Exércitos. Ele se manteve fiel à sua chamada, à sua vocação e ao seu ministério. É sobre isso que nós vamos falar. A unção, ela atrai, mas a unção também, ela repele, ela afasta as pessoas. Ela desperta emoções e sentimentos antagônicos nas mais diversas pessoas. É sobre isto e um pouco mais que nós vamos falar na lição de hoje. O testemunho de Estevão. Amados, Estevão, ele surgiu como uma resposta de Deus àquela crise que a igreja estava vivendo, aquela contenda entre as viúvas com relação à partilha da assistência social. Ele foi o primeiro mártir da fé, foi o primeiro a morrer pela causa do reino de Deus, pela causa do evangelho, na verdade. Que o primeiro mártir da história da civilização humana foi justamente Abel, que morreu por fazer a vontade de Deus. E no Novo Testamento nós vamos nos deparar com Estevão, que era um dos diáconos, que era cheio da unção, cheio da autoridade, e por intermédio dele o Espírito Santo operava coisas maravilhosas. Estevão usado por Deus. Como já foi dito, Estevão foi a resposta de Deus às demandas da igreja da época. Era ele diácono e foi também um grande apologista da fé cristã. O Espírito Santo operava milagres, curas e maravilhas através deste homem. Sua fé era dinâmica, seu fervor era arrebatador e desconcertante para seus opositores. Meu amado, um homem cheio da unção de Deus, irmãos. Ele é arrebatador e desconcertante para aqueles que são os opositores, para aqueles que se opõem à mensagem do Evangelho. Estevão, ele surge na Bíblia a partir de uma crise dentro da igreja. Como eu disse semana passada, crescer traz problemas, crescimento traz problemas. A igreja experimentou um crescimento explosivo e com esse crescimento surgiram também o quê? Os problemas, contenda entre as irmãs viúvas. Foi dentro desse contexto que ele surgiu como uma solução para aquela crise que estava dentro da igreja, tá bem? E nós vamos ver que ele estava entre os diáconos, os 7 diáconos que foram levantados para cuidar da assistência social e resolver aquele conflito da igreja. Nós vemos que ele também foi um grande apologista da fé. Ele era muito entendido das Escrituras e a unção de Deus e a revelação e a autoridade do Senhor Jesus na vida dele fazia com que ele fizesse uma defesa da fé, meu amado, tão fervorosa, tão desconcertante e arrebatadora, que os opositores do evangelho não tinham como debater com ele. Tamanha a sabedoria e a autoridade de Deus sobre a vida dele. E a fé dele, meu irmão, era uma fé dinâmica, era um homem de ação. Ele não era um homem só de teoria, que conhecia a teoria da Bíblia, da lei. Ele conhecia a prática, porque ele era usado para cura, libertação, milagres e maravilhas. Então nós estamos falando de um homem muito usado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas e no conhecimento e na revelação da palavra. Amém, queridos? Glórias a Deus. Uma covarde oposição. Saulo de Tarso e seus comparsas sentiram ódio e inveja de Estevão. Como não podiam vencê-lo em um debate, logo se valeram de falsas testemunhas para o acusar. Com o pretexto de defenderem os interesses de Deus, este grupo de religiosos fanáticos recorreram à mentira e violência a fim de alcançarem seus objetivos. Mais uma vez aqui o que nós vemos, meu irmão, é uma postura, uma atitude covarde da oposição, a turma da esquerda, a turma do contra. Se eles não conseguem vencer no debate, na argumentação, na exposição de ideias, aí eles vão baixar o nível.
Saulo de Tarso, segundo nós observamos, Lucas vai dizer que um jovem Saulo de Tarso, as pessoas colocavam as vestes dele aos pés de Saulo de Tarso. Ele consentiu na morte de Estevão. Quando você vai analisar o texto e o contexto e o ato dos apóstolos no todo, você vai ver que Paulo, ele era Saulo de Tarso, na verdade. Ele era membro de uma destas sinagogas. E eles tentaram vencer na argumentação. Meu irmão, a unção de Deus na vida de Estevão era tão grande que nem Paulo, que na ocasião era chamado de Saulo, ele conseguia debater com Estevão. Ele era um homem muito culto, estudou os pés de Gamaliel, mas no debate, na defesa da fé, ele não conseguiu. E o que eles fizeram então? Plano B. Se não conseguimos vencer na autoridade, na unção, na argumentação, vamos para o golpe baixo, semelhante ao que fizeram com Jesus. Eles arrumaram falsas testemunhas, burlaram o sistema e, com o pretexto de defenderem os interesses de Deus, esse grupo de religiosos conspirou na morte de Estevão. É vergonhoso ver pessoas que defendem uma suposta fé se valerem de violência, mentira, trapaça para silenciar, para neutralizar quem pensa diferente. Meu amado, muito parecido com os nossos dias, né? Nada há de novo debaixo do céu. Tudo se repete. A fúria dos acusadores, movido pelo Espírito, Estevão não se intimidou diante dos opositores, antes os confrontou com tremenda ousadia. Ele não escolheu como chegar a este mundo, mas decidiu sair dele como um valente. A multidão em fúria foi confrontada por um poderoso guerreiro do Jeová Sabaote. Glórias ao nome do nosso Deus, meu irmão. Estevão era chapa quente, meu querido. Pega temperamento de Paulo com a ousadia de João Batista. Esse era Estevão. Ele era uma mistura de João Batista e de Paulo, irmãos. Quando os opositores vieram acusá-lo e levá-lo às autoridades, meu irmão, ele não mudou o discurso. Não, eu vou falar, mas fala abaixo. Não fala abaixo coisa nenhuma. Vou falar a verdade. E ele falou, ele confrontou a multidão, ele não afinou, meu irmão. Ele não amarelou. Agora, o que eu observo em Estevão, ele era um suicida? Não, ele não era um suicida. Mas observa, Estevão, ele não escolheu como chegar a este mundo. Todo mundo, ninguém escolhe. O único que escolheu foi Jesus. Ele escolheu nascer numa família pobre, tá bom, meu querido? Ninguém escolhe como chegar a este mundo. Mas Estevão decidiu sair deste mundo lutando. Ele decidiu cair em pé batendo, meu amado. Eu não vejo Estevão como uma vítima da violência, da trapaça daquelas pessoas. Eu vejo um homem ousado, um homem de intrepidez, um homem movido pelo Espírito, que confrontou aquela multidão, porque ali, meu amado, estava ali um valente, um poderoso guerreiro do exército de Jeová. Vocês ficam admirados como porque Davi enfrentou um gigante. Meu amado, Estevão enfrentou foi uma multidão. E ele não afinou, não havia ninguém para defendê-lo. Só ele e Deus. E a multidão teve que tapar os ouvidos, tiveram que calar, matar, porque aquele homem estava cheio da unção, cheio da autoridade de Deus. Amém, queridos? Ele era um valente do Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele foi usado por Deus para lutar, para guerrear com ousadia como intrepidez, porque o Senhor dos exércitos estava com ele, e o Deus de Jacó era o seu refúgio.
A preciosa morte de Estevão. Alguém vai dizer assim, coitado de Estevão, morreu por falar a verdade, coitado de Estevão, deveria ter ficado calado. Meu irmão, a morte de Estevão, ela lembra muito a morte de Abel. Abel foi o primeiro mártir, o que morreu por fazer a vontade de Deus no Antigo Testamento. Deus deu para Estevão uma honra, meu irmão, que só tinha para um. Seria o primeiro mártir da fé cristã. E este mártir foi Estevão. E ele partiu batendo. Ele caiu batendo, meu amado. Ele decidiu, já que eu vou partir para a eternidade, vou partir guerreando, lutando, dando espadada, pontapé, pescoção e voadora no cão, mas que vão ouvir a verdade e vão. E Paulo, posteriormente, foi alcançado, porque ele viu a valentia de Estevão e a oração de Estevão chegou até o trono de Deus. Glórias ao nome do nosso Deus. Cheio do Espírito Santo. O avivamento de Estevão lhe serviu como bálsamo em meio às dores. Isto porque, às vezes, o Senhor permite que seus servos se deparem com a tirania dos ímpios. Estevão viu Jesus de pé à direita do Pai. A partir de então, seu corpo e sua alma já estavam anestesiados para a sua partida deste mundo. Bom, Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas era cheio do Espírito Santo não só para operar sinais, prodígios e maravilhas. A unção de Estevão, irmãos, era algo sobrenatural. Mas a unção que veio sobre ele nos momentos que antecedia a sua partida, irmãos, é algo que nós precisamos analisar. Aquela unção de Deus, irmãos, serviu como um bálsamo em meio às dores que Estevão iria enfrentar. Por quê? Dentro da soberania de Deus, irmãos, é algo que vai muito além da nossa compreensão. Deus permite que seus servos se deparem, às vezes, com a tirania dos ímpios, dos homens maus, dos homens sanguinários, mentirosos, violentos, ou até mesmo do maligno. Nós vamos ver lá no livro do Apocalipse que o anticristo, em dado momento, ele vai prevalecer contra os justos. Tudo isso dentro da permissão de Deus. Mas quando isso ocorre, Deus dá uma unção que vem como um bálsamo para a pessoa resistir àquela dor, àquele sofrimento. No caso de Estevão, irmãos, as últimas palavras de Estevão, irmão, quando estavam acusando lá no Sinédrio e as autoridades, ele diz que viu os céus abertos e viu Jesus à direita do Pai. Meu irmão, o homem não estava em desespero. Ele não estava temendo pela própria vida. Aquela visão que ele teve do céu aberto, meu irmão, ele tem uma visão da Trindade. Ele viu o céu aberto, Jesus à direita do Pai e estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nele, o Pai no trono e o Filho, Jesus, à direita do Pai e em pé. Porque olha o meu guerreiro. Olha o meu valente, ele não negou meu nome, e ele estava guerreando, meu irmão, no mundo espiritual. Irmão, Estevão estava travando batalha contra principados, contra potestades, espíritos dominadores do mal. No mundo espiritual, o próprio Jesus se levantou como um general que se orgulha de ver um soldado dele na batalha. Aquilo ali, meu irmão, foi para Estevão um bálsamo, ou como foi uma anestesia para ele suportar a dor da partida, porque muito em breve ele estaria partindo para encontrar com o Senhor, que já estava de pé para recebê-lo. Eu não vejo aí um homem injustiçado, eu não vejo ali um pobre coitado, eu não vejo ali um infeliz. Eu vejo um homem que morreu por aquilo que ele acreditava. Ele morreu fazendo aquilo que ele amava, que era pregar, falar do nome de Jesus e declarar a bênção até mesmo para os seus opositores. A violência dos acusadores. Esse episódio deve servir de alerta para os cristãos. Os inimigos da fé não se deixam intimidar
por conta das leis. Na verdade, estas podem ser distorcidas e perderem seu real sentido. Nunca se deve colocar a confiança nos homens, nas instituições ou autoridades. Essa violência demonstrada ali, meu irmão, aquele julgamento ali, ele era um julgamento injusto. Ele não seguiu o trâmite legal de acordo com o que era prescrito na lei. Ali, eles não poderiam sentenciá-lo à morte no mesmo dia. Deveria apresentar-se o quê? As testemunhas de defesa. Então foi um julgamento tendencioso, muito parecido com o que a gente tem visto no Brasil aí, tá certo, querido? A Corte Suprema achando que tem a autoridade para governar o país. E o Daniel Silveira, o que parece, recebeu ordem de prisão de novo, uma vez que ele já havia sido perdoado pelo presidente. Mas não vamos entrar nesse mérito. O que eu quero dizer com isso? Esse episódio envolvendo Estevão, irmãos, nos deve abrir a nossa mente para a gente entender o seguinte, que a nossa fé não pode estar em instituições. O STF, as autoridades constituídas, o Ministério Público, essas instituições são humanas. E por serem instituições humanas, estão passíveis de corrupção, de falha e de decepcionar as pessoas, como tem decepcionado. A fé e a confiança não pode estar nos homens, nem presidente, nem autoridades e instituições, porque as leis podem ser mudadas facilmente, meu amado. A lei diz isso, a Constituição, meu irmão, a coisa que estão mais fazendo nos nossos dias é atropelar a Constituição. Então nós vemos aquela violência foi feita no mundo civilizado. Aquilo era inadmissível, meu amado, que alguém fosse assassinado por uma questão de fé. A multidão enfurecida passou por cima da lei, do trâmite legal, do julgamento e não estavam nem aí, eles não medem consequência pelos seus atos. Então a gente tem que, mais do que nunca, meu amado, colocar a nossa confiança no Senhor. Uns confiam em carro, outros confiam em cavaleiros, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Glórias ao nome do nosso Deus. O perdão no martírio. Não estava em Estevão o poder de controlar as emoções da multidão em fúria, mas ele conseguiu, pelo Espírito, controlar suas próprias emoções. Antes de morrer, ele decidiu perdoar a todos, em especial a Saulo de Tarso, o qual havia conspirado contra a sua vida. A oração de Estevão, irmãos, é algo assim impressionante. Somente alguém cheio do Espírito, irmãos, na hora da morte, não vai direcionar praga, maldição, ódio contra aqueles que conspiraram contra a sua vida. Então, o que eu observo aqui? Estevão não estava no poder dele, na capacidade dele de controlar as emoções das multidões. A multidão estava em fúria, estavam loucos, estavam praticamente que possessos, em êxtase, cheio de ação demoníaca ali. A multidão em fúria. Uma coisa é o comportamento do homem no individual. Agora, outra coisa é o comportamento do homem em grupo, em coletividade, em bando. Quando está na coletividade, em grupo, ele tem coragem de fazer coisas que ele não faria se estivesse sozinho. Então, Estevão não tinha como controlar as emoções e os sentimentos daquela multidão, mas estava ao alcance dele e foi dado pelo Espírito a capacidade dele controlar as suas próprias emoções. Amar e odiar é uma escolha, meu querido. Ele poderia ter, na hora da partida, Deus, faça justiça pelo meu sangue que está sendo derramado. Ele poderia ter feito esta oração e seria uma oração justa, mas ele decidiu perdoar. Ele decidiu liberar o perdão, porque a luta ali não era contra homens, contra carne, contra sangue, porque no mundo espiritual ali havia ação de demônios, principados e potestades. E quem estava ali, todos receberam o perdão, mas um em especial, Saulo de Tarso.
Lucas, ele é enfático em dizer que as pessoas colocavam as roupas aos pés de Saulo de Tarso, que conspirava, consentia com a morte. Saulo, irmãos, ele participou dessa maracutaia, de arrumar a falsa testemunha. A sinagoga na qual ele participava foram humilhados por Estevão, a unção, a autoridade de Deus, e ele venceu Paulo e toda a turma deles no debate, meu querido. Então, o perdão foi liberado a todos, mas em especial sobre Saulo de Tarso. Meu irmão, e posteriormente, a oração de Estevão surtiu efeitos extraordinários. Não somente Saulo foi alcançado, mas muitos naquela multidão foram alcançados. Eu te pergunto uma coisa. Tu vai esperar a hora da morte para liberar o perdão? Tu vai guardar mágoa no teu coração até quando? Quando tu vai liberar o perdão para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido? Quando você vai liberar o perdão para aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te fez chorar, aquela pessoa que fez com você o que nunca deveria ter feito? Está na hora de liberar o perdão. Não espere cruzar a linha da eternidade e no último fôlego de vida você falar, agora eu libero o perdão. Meu amado, Estevão liberou o perdão porque não teria outra oportunidade e decidiu partir em paz, em comunhão com Deus. E quantos estão aí cheios de saúde, cheios de vigor, mas o coração cheio de mágoa, cheio de rancor? Amar e odiar é uma escolha. O perdão é um ato inteligente, porque a oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas. Da mesma forma, da mesma maneira com a qual nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Então, se você não libera o perdão, tão pouco você é perdoado. Então, você há de compreender que o perdão é um ato inteligente daquele que quer morar no céu. O avivamento no sofrimento. Meu amado, nós vamos entender o seguinte, Deus ele diz o seguinte, olha, os meus planos são muito maiores do que os seus planos, os meus pensamentos são muito além dos seus pensamentos. Então nós vamos entender, irmão, que avivamento e sofrimento são duas coisas que andam juntas, que fazem parte da realidade daqueles que decidem, mas sofrendo perseguições, passando dificuldades tremendas e sendo ameaçado. Nós vamos ver sobre a vida de Paulo, o avivamento e a dor também, tá bom, meu querido? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse último tópico. Sofrimento e morte dos apóstolos. Todos os apóstolos sofreram martírio, mas segundo a tradição, João teria sido lançado em caldeirão de azeite fervendo, mas não morreu. A seguir, mandaram-no à ilha de Pátimos para morrer. E, mais uma vez, não morreu. Nenhum dos apóstolos negaram a Jesus. Todos foram fiéis até a morte. Guarda isso. Todos os apóstolos do Senhor, exceto Judas, que negou Jesus, foram martirizados. Mas nós estudando, pesquisando, muitas coisas não traz o relato da morte dos apóstolos, exceto Tiago, que era um dos apóstolos, que foi morto, né? E Pedro foi deixado para o dia seguinte. Mas a tradição, a história fala que todos eles foram martirizados, exceto João. Mas o apóstolo João não foi por falta de tentativa, não. Diz a história, a tradição, que ele teria sido lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E era para matar, para morrer, fritar. Passado algum tempo, quando foram verificar, ele só havia tomado um banho no azeite, não tinha queimadura, não tinha nada. Então, não se dando por satisfeito, mandaram o apóstolo João para a ilha de Pátimos. Ela era um lugar de criminosos, de animais ferozes, de bestas feras, e ainda assim ele não morreu. Então, não pense que a unção vai lhe propiciar uma vida sem sofrimento, sem opositores, sem perseguição e sem dissabores, tá bom, meu querido? O sofrimento, infelizmente, ele é um mal necessário para Deus nos moldar, nos quebrantar
e nos manter crentes, tá bom, meu querido? Então eu não estou fazendo aqui apologia do sofrimento e não sou masoquista, porque eu também não gosto de sofrer. Mas o sofrimento, ele vem acompanhado daqueles que desejam andar com Deus. Então a unção, como eu disse lá no começo, ela atrai as pessoas, mas ela afasta as pessoas. A unção é como o sol. Ao mesmo tempo que ela amolece a cera, ela endurece o barro. Há pessoas que diante da unção irão se derreter diante de Deus, mas há pessoas que diante da unção se mostrarão duros, ímpios, violentos, traidores, sanguinários, perseguidores, tá bom, meu querido? Então aprenda isso. Todos os apóstolos do Senhor passaram por morte de sofrimento, exceto João, que morreu de velhice. O avivamento e sofrimento. Avivamento e sofrimento fazem parte da realidade daqueles que andam com Deus. O sofrimento nos ensina, já o avivamento potencializa o que se aprendeu e o torna visível a todos. João foi lançado na ilha de Patmos para morrer, mas foi lá que ele teve as revelações do Apocalipse e ensinou a todos o que está por vir. Eu fiz aqui, irmão, o avivamento e o sofrimento são duas coisas imprescindíveis, meu amado, para aqueles que andam com Deus, tá bem? Andar com Jesus não é mamão com açúcar. Andar com Jesus não é aquela teologia do triunfalismo. É só bênção, agora é só vitória, tá bem, meu amado? Eles fazem parte da realidade daqueles que andam com Deus. O sofrimento, meu irmão, ele é como um professor. O sofrimento, ele é como um professor porque ele nos ensina. Já o avivamento, ele vai potencializar aquilo que se aprendeu e vai tornar esse conhecimento, essa vivência, essa experiência de vida, vai tornar visível a todos. Então, por um lado, o sofrimento, ele ensina. O avivamento vai capacitar a pessoa a ensinar os outros o que ela aprendeu a partir do seu sofrimento. Um exemplo disso nós vemos em João. João foi lançado na ilha de Patmos. Foi lançado no caldeirão de azeite fervendo, foi lançado na ilha de Patmos para morrer ali pela mão dos homens, dos bandidos, marginais, dos criminosos que lá estavam, ou então morrer nas mãos de um leão, de um urso, das bestas feras. Ou seja, ele passou por muito sofrimento, mas foi justamente lá na ilha de Patmos que ele teve uma das maiores, se não a maior revelação da Bíblia, irmãos, que é o livro do Apocalipse, que vem discorrendo tudo o que vai acontecer, vai mostrando os governos, vai mostrando a igreja sendo arrebatada, os anciãos, as testemunhas. Meu irmão, foi num momento de muita dor. Foi num momento de muito sofrimento. Então, o sofrimento conduziu até ali e ele, quebrantado, aprende. E teve de Deus a revelação do Apocalipse. E a unção de Deus na vida dele, meu amado, possibilitou ele comunicar ao mundo cristão, e até aqueles que não são cristãos hoje conhecem profecias do Apocalipse, que fala da vinda de Jesus e o juízo de Deus sobre o mundo. Meu querido, encerramos aqui a mais uma ministração. O nosso tempo é muito pequeno, irmãos. Não quero me prolongar muito, porque não é pelo muito falar que você vai compreender. A minha oração é que o Espírito Santo venha completar aqui. O nosso objetivo é dar algum suporte, algumas pinceladas, porque eu tenho certeza que você e o Espírito Santo vão conseguir extrair coisas muito mais profundas, aplicar à sua vida e depois ensinar aqueles que precisam ouvir. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Se você puder, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, clicar no sininho das notificações. Assim que eu postar o vídeo, o YouTube vai sempre te comunicar, tá bom, meu amado? E compartilhe com seus contatos e ore por nós, para que o Senhor continue nos dando sabedoria, humildade e unção para prosseguirmos nesse projeto. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos.
por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos juntos a Tua palavra. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis. Nós não escolhemos como chegar a este mundo, mas nós queremos escolher sair deste mundo lutando por aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós vivemos. Meu Deus, dá-nos a graça de sermos fiéis ao Senhor até a morte. E se for morte, meu Deus, de sofrimento, de tortura, meu Pai, dá-nos a unção do Teu Espírito para não negarmos o Teu nome. Pai, nós somos do exército do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Jeová Sabaote. Meu Deus, levanta-nos nesta geração, meu Deus, como verdadeiros guerreiros que lutam, mas não envergonham o Teu nome, que não negam o Teu nome. Usa-nos neste tempo, nesta geração. Nós te oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Pensou que eu esqueci? Não. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas fica tranquilo, se aveste não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Nós nos encontramos por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.